Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição. Conversa com Maria Padilha e pede que, assim como um dia essa pombagira maravilhosa transformou a minha vida, transformou a minha história, que através das leituras desse canal, ela possa também trazer respostas que não somente façam sentido para você, que ressoem para a tua vida, mas também que tudo aquilo que for falado aqui possa de fato acontecer para você. Eu vou deixar o baralho cigano no cantinho, como sempre. Vou começar embaralhando o tarô. Enquanto isso, vou dando aqui os recadinhos. Você vai estabelecendo junto comigo uma conexão com Maria Padilha, para que a gente possa iniciar a leitura com muita clareza e com muita verdade. Turma, como eu sempre falo para vocês, sou tarólogo há 13 anos, mas estou chegando agora aqui nas redes sociais. Então, criei esse canal, criei também Instagram, TikTok. Peço para vocês que me sigam por lá. Todas as minhas redes se chamam Herdeiro da Magia. Sempre que posso, posto uma fotinho para que vocês saibam quem eu sou, para que me conheçam. Tento criar algum conteúdo diferente. E assim que eu conseguir voltar a morar no Brasil, aí sim vai ter muita coisa bacana. Vai ter a construção da minha sala de atendimento, que vai ser também um estúdio para gravar os vídeos. Vou ensinar para vocês muitos rituais, muitas ritualísticas, rituais de atração, de prosperidade, como que eu cuido de Maria Padilha. E se vocês querem conhecer um pouquinho mais também da minha história, me sigam pelas redes sociais. Algo muito importante de eu falar para vocês, turma, é claro, fiquem muito atentos com golpe, fiquem atentos com perfil falso. Se alguém entrar em contato com você, se oferecer trabalhos espirituais, ritualísticas, saibam que não sou eu, saibam que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para você, chama a polícia se for preciso, não responde, tá bom? Não dá audiência. E caso você precise falar comigo, você deve entrar em contato através das redes sociais. Eu não entro em contato com ninguém, beleza? E turma, um recadinho muito importante. Semana passada agora, o meu vídeo de sexta-feira, ele foi um vídeo que foi bloqueado pelo próprio YouTube, porque identificou em algum momento aí do vídeo que teve nudez, que teve algo nesse sentido, sendo que é uma leitura de tarô, não tem nem como ter acontecido. E o deck de cartas que eu usei também não tinha nenhuma figura sexual, nada assim nesse sentido. Mas foi um vídeo que foi derrubado pelo YouTube. Então eu peço para vocês que eu tô precisando essa semana de muito engajamento, tô precisando essa semana aí de bastante comentário, bastante hype, bastante like, para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo aqui ele é um conteúdo relevante. E dessa forma, então, vai tirar os vídeos somente aqui da Alemanha também e vai levar para o Brasil, para países que falam português. Então, se você puder, se você quiser ajudar o meu canal, essa semana mais do que nunca eu conto muito com os comentários de todos, tá? Eu já tentei resolver, já tentei ali falar com o YouTube para tentar saber o motivo do porquê meu vídeo foi retirado. Eles até me pediram para editar uma parte do vídeo, eu até editei. Aí eles foram lá e me mandaram uma outra parte, dizendo que uma outra parte também tinha, enfim, eu editei. Aí falou que uma terceira parte eu acabei desistindo, sabe? Porque é só uma leitura de tarô que não mostrei nada demais, eu não fiz nada demais. Mas infelizmente não entendo muito bem como que funcionam as políticas aqui do YouTube. Infelizmente tem que cuidar com muitas palavras, tem que cuidar com o que faz, com o que fala, mas por só ter minha mesa, minhas cartas, eu não entendi exatamente o motivo, tá bom? E pensando nisso, eu já tô pensando, turma, quero muito saber a opinião de vocês. Quem sabe criar um canal extra como canal de, não diria de emergência, mas como um canal reserva, onde de repente eu posto as 3 leituras da semana aqui normal, e uma leitura eu posto, talvez uma quarta leitura eu postar num canal extra pra gente já ir mantendo, já ir fazendo crescer, para caso aconteça algo com o canal eu não perca tudo e comece do zero, né? Então deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acham dessa ideia, dessa opção. Bom, Padilha, eu já dei os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem. E que a partir desse momento também a senhora me proteja para que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder de chegar perto de mim e de atrapalhar essa leitura. Ao povo cigano, eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho com o baralho cigano. Então que a mensagem chegue com clareza até o coração de quem chegou até essa leitura. Que assim seja e que assim será. Desejo boa sorte a todos, lembrando vocês que são leituras intuitivas aqui no meu canal. Não tenho um texto programado, não tenho um roteiro. Eu sento aqui com vocês e simplesmente descubro juntos a mensagem que Maria Padilha vai trazer, tá bom? Então boa sorte a todos e que essa mensagem não somente ressoe para a tua vida, mas também tudo aquilo que for falado aqui possa de fato acontecer para você. Como sempre, corto em 2, escolho o montinho da esquerda. E vamos descobrir juntos que mensagem Padilha trouxe para o vídeo de hoje. Temos o 7 de ouros, como a primeira carta que vem chegando aqui. Mas só um minutinho, parece que tá sem foco aqui. Deixa eu
Deixa eu clicar aqui no meio para ver se melhora. Aqui o 7 de ouros. A carta dos enamorados. O 2 de ouros. O Ás de copas. A carta do mundo. A rainha de ouros. O pajem de copas. O 6 de copas. A rainha de paus. E o cavaleiro de paus, finalizando aqui a primeira parte da leitura com vocês. Bom, turma, eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, não vou usá-las por enquanto. E a gente vai vir carta por carta para que você possa, de fato, entender que mensagem é essa que a Padilha vem trazendo aqui. Tá? Então eu vou interpretando carta por carta para que você saia realmente sem dúvidas dessa leitura. Aqui eu já estou logo vendo escolhas que você está precisando fazer, um momento realmente de escolhas difíceis, escolhas sérias, mas que estão te levando para um novo ciclo, já aqui com a carta do mundo, que é um novo ciclo onde você consegue colocar muito aprendizado em prática, onde você consegue colocar muito daquilo que você amadureceu em prática, das tuas ideias, eu até poderia falar isso aqui. E eu tendo aqui nessa leitura duas cartas da mesma corte, eu até diria assim, que são a Rainha de Ouros e a Rainha de Paus, vem me mostrando aqui que você entra num ciclo, numa fase onde você consegue olhar muito mais para você, onde você consegue perceber muito mais as tuas qualidades, perceber muito mais os teus valores, eu poderia falar assim. Bom, mas vamos lá, vamos carta por carta para que você não fique com dúvida e que eu também não acabe pulando alguma informação que seja muito importante. Quando a gente começa aqui com esse 7 de ouros, logo no início da leitura, eu venho sentindo que assim, ó, o tempo de espera na tua vida, o tempo que você passou esperando, o tempo que você está sentindo que talvez algumas coisas não estejam caminhando, algumas coisas não estejam fluindo, não estejam acontecendo exatamente como você tinha planejado, esse tempo de espera, ele vem te trazendo resultados. E tô te falando isso até já por conta das outras cartas que estão chegando aqui na frente. É uma leitura com cartas muito positivas aqui na mesa. Eu até posso falar isso. E esse 7 de ouros, ele vem me mostrando que realmente o tempo de espera, ele começa a mostrar resultados, talvez resultados diferentes daquilo que você tinha esperado, mas são resultados que eles vão de alguma forma te trazer felicidade e até mesmo te trazer para a vida novamente. Posso falar assim, ó, um momento de paciência que vem se encerrando e que recompensas vem chegando para você. O 7 de ouros muitas vezes é uma carta que ela fala sobre colheita. Sabe assim, quando eu já plantei, eu esperei germinar, eu esperei crescer, eu esperei florir e agora eu estou pronto para colher. É como se a espiritualidade ela tivesse de alguma forma me mostrando que ela está te encaminhando para uma nova chance de ser feliz aqui na tua vida. É um ciclo que se encerra para que algo novo possa nascer. E até mesmo no teu campo amoroso. Para muitos de vocês, até mesmo no campo amoroso. Porque o Ás de Copas ele vem chegando aqui na frente, mostrando até mesmo recomeços e recomeços no campo emocional na tua vida também. Só preciso clicar aqui porque eu estou sentindo que está um pouquinho desfocado. Vamos lá. Eu diria que a gente tem uma leitura de muita esperança. Uma leitura onde a Padilha vem te falando aqui, ó, persiste, continua. Você está num processo de construção, é um processo sim de crescimento, mas também começa aqui com colheitas. E colheitas que elas são resultados de escolhas. Escolhas muito mais equilibradas. Vou até pegar já essas duas cartas aqui juntas, porque eu tenho aqui o enamorado e o 2 de ouros. E essas duas cartas aqui juntas, elas vêm me mostrando realmente que são escolhas muito importantes que você vem conseguindo ter aqui na tua vida. São escolhas muito importantes que você vem conseguindo colocar em prática. E até diria assim, ó, que essas escolhas elas começam a trazer muito mais equilíbrio e novas oportunidades que vêm surgindo para a tua vida por conta de maturidade, por conta de aprendizado. A carta dos enamorados, elas vêm me mostrando aqui que até mesmo no teu caminho afetivo, no teu campo afetivo, essas decisões elas te aproximam de uma nova realidade, de uma nova oportunidade.
como se de repente fosse até mesmo aparecer para muitos de vocês que estão aqui nessa leitura me assistindo, uma nova pessoa chegando na tua vida. Eu vou cobrir um pouquinho aqui a carta dos enamorados, porque a minha última leitura foi banida, né? Então vai saber o que o YouTube tá pensando aqui ultimamente. Os enamorados, por mais que fala sobre escolhas, eu olho para cá e eu vejo também decisão, até posso falar isso. Muito mais do que escolhas são decisões. Como se você de fato estivesse precisando nesse momento tomar decisões que dependem de você. Decisões que a Padilha vem me mostrando aqui nessa leitura, que vem te trazendo e vão te trazer muito mais união. Como eu falei lá atrás, né? Equilíbrio, oportunidades, algo muito mais recíproco de repente. Eu até poderia falar assim, ó, tudo que está acontecendo com você aqui nessa fase, tudo que está chegando para você aqui nessa fase, está também muito ligado ao teu destino. Está também muito ligado ao que você precisava passar e como você precisava passar. Mas eu posso te falar com 100% de certeza que com essa leitura, sabe assim, o pior já passou? A pior fase já passou? E agora, independente de como você esteja enxergando o momento que você está vivendo, é também um momento de colheita. Talvez você esteja pensando, muitos de vocês aqui, né, de repente, num grande recomeço, muitos de vocês, de repente, precisando tomar decisões diferentes aí que estão te levando para um outro lugar, que estão te levando para uma nova realidade, mas aqui a Padilha fala que essas decisões, elas também fazem parte da colheita, tá? É como se muitos de vocês estivessem até mesmo no início, eu não sei explicar o que eu tô sentindo, mas é como se fosse um recomeço, mas que não é o início da vida. Sabe assim, como se você não estivesse recomeçando zerado, como se você não estivesse recomeçando ou começando do zero. É isso que a espiritualidade ela vem me mostrando de alguma forma. E esse 2 de ouros ele vem trazendo muito equilíbrio. Até falaria assim, ó, adaptação, olhando aqui para essa carta, como se você de alguma forma que conseguisse no malabarismo, sabe, se adaptar a essa nova realidade que ela vem chegando, como se essa nova realidade que vem surgindo para você vai também fazer com que você possa se adaptar a esse movimento, a essas novas oportunidades. Eu até diria assim, ó, conseguindo se organizar muito melhor no meio dessas mudanças. E muitos de vocês até mesmo aprendendo a ser muito mais flexível. Engraçado que olha que para esse 2 de ouros eu vejo muita palavra positiva vindo aqui na minha mente. Sabe assim, palavras ligadas a equilíbrio, palavras ligadas realmente a mudanças, assim, até mesmo de muito mais flexibilidade, de muito mais harmonia na tua vida. É como eu falei, um grande grupo aqui de vocês estão num recomeço, estão realmente num começo, mas eu não vejo você zerado, eu não vejo que é um começo do zero. Talvez, provavelmente, essa leitura que a Padilha está trazendo não é para pessoas tão jovens, porque aqui, pelo que eu vejo, são pessoas que já estão com a vida encaminhando, já estão com a vida, de certa forma, até, posso falar assim, ó, de 30 anos para cima, talvez. Ou se você tenha menos do que isso, provavelmente você já tenha vivido muitas coisas, você já tenha vivido muitas experiências. Porque eu vejo que você vem conseguindo até mesmo adaptar situações que você nem esperava. Você está aqui conseguindo adaptar, se adaptar, eu até diria, no meio dessas mudanças. De alguma forma, pode até ser que alguns de vocês estejam se surpreendendo com a forma como estão conseguindo se adaptar aqui em meio a tantas emoções, em meio a tantas oportunidades, novas oportunidades. Talvez até mesmo esteja surpreso consigo mesmo no quanto e no como você está conseguindo se adaptar com a nova realidade que a vida está colocando nas tuas mãos. Talvez você até pensou, seria mais difícil do que realmente está sendo. E aí o Ás de Copas, ele vem me mostrando que... Vou até pegar aqui a carta do mundo junto. O Ás de Copas, junto com a carta do mundo, essas duas cartas, ela vem me mostrando um novo ciclo de muito mais felicidade emocional chegando aqui na tua vida. Onde você de fato encerra um ciclo aqui com a carta do mundo, que também foi de muita vitória, que também foi de muita realização, se você parar para pensar, mas agora você entrando aqui num novo ciclo que eles vem me mostrando muito mais emocional. Como se talvez até a Padilha esteja querendo me falar que talvez você tá se preocupando um pouco menos com o material, com o físico, com o que seja terreno, e se preocupando muito mais com aquilo que seja espiritual e emocional na tua vida. Esse novo ciclo você consegue deixar padrões para trás, você consegue abandonar valores que já não fazem mais sentido para você. Até por isso esse equilíbrio aqui, ó, aqui atrás com 2 de ouros.
me mostrando e me falando aqui um pouco sobre essa questão de agora você tá conseguindo se adaptar muito mais com essa nova rotina que você tá tentando viver. E aí, por isso, olhando para essas cartas aqui, eu vejo que você está se importando muito mais com o seu emocional. Talvez a cura emocional. Quem sabe por que não um novo amor? Talvez você se desprendendo de sentimentos antigos, você se desprendendo de relacionamentos passados. Talvez alguns de vocês aqui se curando de alguém que tenha passado pela tua vida, um relacionamento que até já tenha encerrado aí algum período, talvez 1 ano, 2, 3. Alguns de vocês, por que não até muito mais do que isso, mas ainda assim se sentindo preso a essa pessoa, ainda assim de alguma forma se sentindo ligados a essa pessoa por algum motivo. E aí com a carta do mundo e com a carta do Ás de Copas, eu venho sentindo que agora sim você consegue deixar para trás e agora sim você consegue se abrir para algo novo. Algo que vem trazendo muito mais alegria, algo que vem trazendo muito mais cura e realmente uma energia de recomeço, tá? Você está num momento de recomeço, onde as tuas emoções elas estão muito mais ligadas com a tua felicidade, elas estão muito mais ligadas com a tua paz. Você agora está se preocupando muito mais com realizações, com sucessos que são muito mais emocionais do que físicos, do que material. Até por isso que eu falo ali atrás, né? Talvez alguns de vocês já tenham conquistas materiais, talvez já tenham alguma casa, talvez já tenham algum dinheiro guardado, talvez já tenham construído algo, construído carreira, e alguns de vocês até entendem que nem tudo isso aí faz o total sentido para você. Talvez agora o que faça sentido seja de fato a tua cura emocional, talvez agora o que faça sentido para você seja de fato você encontrar a tua felicidade, você se sentir pleno. E aí você consegue enxergar esses novos horizontes. E vejo um grande grupo de vocês aqui também conseguindo deixar pessoas para trás. Pode ser que para alguns de vocês ressoe para o campo familiar, pode ser que para alguns de vocês ressoe para o campo amoroso, mas eu vejo que você consegue deixar também pessoas para trás, onde você conclui ciclos. E agora você pensa muito mais em expansão, agora você pensa em coisas novas, agora você pensa em novas realizações, em novos horizontes. E essa leitura ela está muito ligada, como eu falei, ao teu campo emocional. As cartas de copas, elas são as cartas que mais estão predominando aqui nessa leitura. Turma, uma coisa muito importante. Eu mergulhei aqui, me empolguei e esqueci de pedir comentário. Eu sempre tento pensar que a gente está frente a frente, como eu falo para vocês, que nós estamos realmente em uma leitura particular para que a mensagem ela de fato chegue a quem precisa e de fato ajude a quem precisa também. Mas eu também preciso lembrar que a gente está gravando um vídeo aqui no YouTube, né? Então eu vou pedir para vocês um comentário. Comente aqui a palavra renascimento, se essa leitura está fazendo sentido para você, se você está entendendo o que está sendo falado aqui. E dessa forma você vai me ajudar para que o meu vídeo ele tenha engajamento e que o YouTube recomende para cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Então se essa leitura que ela está fazendo sentido para você, se você está se vendo aqui nessa leitura, se você está se sentindo conectado comigo e com Maria Padilha, deixa aqui seus comentários para vocês me ajudar, tá bom? Dessa forma tenho certeza que você vai ajudar para que o meu canal ele cresça e eu fico também tranquilo quando eu vejo que vocês estão comentando e que vocês estão gostando, que estão se identificando com as leituras do meu canal, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Entrando aqui nessa segunda parte da sua leitura, primeiro a gente fala de um ciclo que se encerra, primeiro a gente vem falando aqui de um ciclo que a partir de escolhas que você faz, esses ciclos se encerram de uma forma verdadeira, se encerram de uma forma honesta, e agora você começa a colher, como eu falei, né? Você começa a colher aquilo que você já plantou. Então aqui tem história, então aqui tem muita coisa bacana que você viveu, mas agora a gente entra aqui numa fase onde você vai se sentindo muito mais segura, onde você vai se sentindo muito mais seguro. Eu até poderia falar assim, ó, com você mesmo, com muito mais estabilidade que vem entrando aqui na tua vida, você vem sentindo estabilidade chegando, você vem sentindo a estabilidade te encontrando, você está aprendendo a atrair para a tua vida aquilo que realmente te faz bem, e tudo isso começa a entrar de fato na tua vida. É uma fase que a Padilha vem me mostrando, aqui com essa rainha de ouros, uma fase de muito mais abundância. Além da segurança, é claro. Eu vejo aqui prosperidade, estabilidade e principalmente você se sentindo muito mais confiante. Ali atrás eu até falei, né? É um momento que você está se surpreendendo com como você está conseguindo lidar com determinadas situações. Talvez alguém tenha passado pela tua vida, alguém tenha te machucado, talvez alguém tenha passado pela tua vida e tenha feito você sentir que você tenha perdido muito tempo, que você tenha perdido muitos anos. E agora você, olhando aqui para essa carta aqui da Rainha de Ouros, eu vejo que você muda essa energia. Ao invés de você ficar pensando no que essa pessoa fez, ao invés de você ficar pensando
em como essa pessoa agiu, em como essa pessoa se comportou, agora você volta os olhos para você mesmo. Agora você volta os olhos para sua autoconfiança, para aquilo que você ainda pode fazer. Eu até diria que agora você tem se protegido muito mais, emocionalmente, fisicamente, materialmente também falando, e aí você começa, até vou pegar aqui esse set de ouros, aí sim você entra aqui nessa fase de colheita, porque você sabe do seu merecimento, você sabe do seu valor. Você sabe tudo que você fez, você sabe por onde você passou. E até diria assim, ó, nessa fase que você entra, que agora você realmente não quer e você não precisa provar nada para ninguém. É isso que eu tô sentindo. Essa fase aqui de muito mais confiança. Essa rainha de ouros, ela abre essa segunda parte da leitura, trazendo muito mais confiança. E se você não tá conseguindo ainda colocar em prática, a Padilha me fala aqui, ó. Olha bastante para a tua história, analisa bastante a tua história, veja o teu poder, veja a tua força, veja o teu brilho, veja o teu caráter, veja tudo isso aqui, ó. Porque tudo isso aqui também fez você chegar onde você chegou. Essas conquistas que a rainha tá segurando aqui na mão dela, até mesmo conquistas materiais também, é por conta da tua capacidade, é por conta daquilo que você pode, daquilo que você consegue. Então, a partir do momento que você restaura essa confiança em você mesmo, essa fase de crescimento ela pode chegar até você, ela pode ser atraída por você, eu até diria isso. E aí o Pajem de Copas ele vem chegando aqui, trazendo notícias muito mais positivas, sentimentos muito mais sinceros que estão se aproximando de você. Talvez até uma nova fase onde você começa a fazer novas ligações com pessoas sinceras, com pessoas que se aproximam de você porque realmente gostam de você. Alguns até posso falar assim, ó, se conectando muito mais com família, se conectando muito mais com rede de apoio, com pessoas que são importantes aqui para tua vida. E o Pajem de Copas ele vem me revelando realmente novas mensagens, novas surpresas, e até posso falar assim, ó, ele fala muito sobre romance no lado emocional. Talvez até mesmo você se envolvendo com alguém que de alguma forma essa pessoa seja sensível para entender o teu momento, essa pessoa de alguma forma te traga esperança para um novo começo. E alguns de vocês pode até ser já próximo aqui um convite para relacionamento, um convite para algo novo chegando, alguém aparecendo aqui na tua vida e de fato te conquistando, alguém mexendo aqui com o teu coração, limpando o teu coração e trazendo um movimento de conquista. Eu olho para essa carta e vejo muita esperança, tá? Como se você se sentisse novamente esperançoso, esperançosa pela vida que a Padilha está te mostrando aqui. São notícias muito positivas que estão se aproximando com esse Pajem de Copas e também sentimentos muito sinceros se aproximando. Alguns de vocês, como eu falei, pode ser sim também conexão com família, conexão com amigos, aqui que vão ser uma grande rede de apoio. Eu até falei de sentimento aqui de reconexão com família de alguma forma, porque enquanto eu falava aqui do Pajem de Copas, eu estava também olhando para o Seis de Copas que estava aqui na mesa, que é uma carta que fala muito quando a gente revive sentimentos que são importantes para nossa vida. Então, de alguma forma, como se o teu coração ele fosse reviver aqui aos sentimentos de nostalgia, sentimentos de saudade, que me remetem até mesmo você também com conexão com pessoas lá de trás, não somente no campo amoroso, tá? Mas como eu falei aqui, de repente, com rede de apoio, com amigos, com família, que vão estar aqui ao teu lado, fazendo com que você se sinta bem, com que você se sinta... como é que eu posso te falar assim? Que você se sinta acolhido, seria essa aqui a palavra. Esse Seis de Copas, ele vem me mostrando reencontros. E vem dizendo que muitas situações, pode estar tentando trazer aqui na minha cabeça, como se muitas situações elas fossem ficar na tua mente como carinho, como lembranças, tá? Que não vão ficar te machucando. Talvez o teu coração sendo curado e você conseguindo ressignificar e significar muitos acontecimentos aí na tua vida que agora passam a ser lembranças, até mesmo algumas gostosas, até mesmo lembranças de carinho, lembranças de aprendizado referentes a situações do passado que talvez você estava muito presa, muito preso aqui nos últimos meses, nos últimos anos, fazendo com que você não conseguisse enxergar uma perspectiva de algo novo, de futuro. E o Seis de Copas, ele vai fazer com que tudo que tem acontecido com você aqui na tua vida, como eu te falei, se torne uma energia de muito mais de saudosismo, muito mais de saudade num lado positivo, tá? Mas como se dores, até mesmo dores antigas, elas fossem mudar. A sua cabeça muda, a sua percepção muda. E também essas conexões aqui com pessoas lá de trás fazem com que o teu coração ele possa reviver sentimentos que são muito importantes para você. Eu diria que é um momento de cura muito bonito,
tá? Um momento de cura muito maravilhoso que vem chegando aqui na tua vida. Porém, algo aqui no final dessa leitura me chama bastante atenção. Para que você viva esses momentos aqui na tua vida, para que toda essa mudança ela possa acontecer, e ela possa acontecer com velocidade, eu até diria isso aqui, é muito importante que você recupere a tua força, o teu poder de atração. A Rainha de Paus é uma carta que eu gosto muito, tenho muito apego nela, porque fala sobre amor próprio. Ela é uma carta que ela fala sobre a gente conseguir olhar para a gente mesmo, sobre a gente poder enxergar o nosso valor, enxergar aquilo que a gente faz de bom para a vida, sabe? Eu até falaria assim, ó, uma carta que ela fala sobre autoestima, como se você de fato precisasse resgatar a tua autoestima. E se estiver fazendo sentido para você, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero entender, tá bom? Escreva aqui embaixo. Eu vejo que é o momento que você precisa de fato resgatar a tua autoestima. Entrega para o universo, se alguém tenha passado aí pela tua vida que tenha te feito mal de alguma forma. Se você de alguma forma espera por justiça divina também, entrega para Maria Padilha, pede que Maria Padilha possa cobrar de quem deva cobrar, mas que de alguma forma agora você volte os olhos para dentro de você, tá bom? Não fica esperando que outras pessoas paguem, não fique esperando que o outro pague, não fique esperando que outra pessoa te procure, que converse, que se arrependa. Esse momento que é o momento de você olhar para dentro de você mesmo. A Rainha de Paus, ela vem me mostrando muito você numa energia de magnetismo e de confiança. Como se o teu brilho, a tua determinação daqui para frente estivesse muito mais em alta, como se você de fato conseguisse entender que você está num final de ciclo para início de novo ciclo. E que dessa vez é muito mais de autocuidado, dessa vez é de muito mais cuidado emocional. Eu até poderia falar assim, ó, depois de muito amadurecimento, agora de fato você começa a se preocupar com aquilo que é importante para tua vida e que de fato é importante. E não é que seja egoísmo não, tá? Mas é que essa Rainha de Paus, ela vem mostrando você conseguindo olhar para dentro de você mesmo. Não que você não esteja olhando para fora, não que você não esteja olhando para os outros, mas dessa vez são muito mais as tuas decisões, dessa vez são muito mais aquilo que faz sentido de fato para você mesmo. E até a Padilha fala, se você tá precisando que cuidar do teu corpo, te matricular numa academia, vai lá, mergulha fundo. Se você tá sentindo que você precisa cuidar da sua mente, do seu psicológico, vai lá, mergulha fundo, cuida do teu psicológico. Cuida da tua cabeça, cuida do teu corpo, de repente um novo corte de cabelo, uma nova cor, um novo estilo de se vestir. Esse aqui é o momento de você olhar para dentro de você mesmo. E o Pajem de Paus, perdão, ele chega aqui nessa parte da leitura mostrando que as mudanças elas acontecem de uma forma muito mais rápida. Essas leituras elas começam a trazer muito mais movimento para você aqui na tua vida e até diria onde aqui atrás, de alguma forma, talvez você nessa energia de sentir que talvez algumas situações estivessem paradas, aqui o Cavaleiro de Paus, ele vem me mostrando que muito pelo contrário, é um momento de muito mais ação, é um momento de muito mais novidade, mas também é um momento que te pede um pouco de coragem, tá? É um momento que te pede coragem. A tua vida, ela é uma vida baseada em coragem. Se você tivesse tido coragem de tomar algumas atitudes ali atrás, talvez muitas coisas hoje já estariam diferentes. Muitas coisas hoje já estariam sendo feitas de uma forma, já estariam acontecendo de uma outra forma. Mas agora que você está aqui nessa energia de oportunidade, nessa energia de paixão, até poderia falar isso aqui, agarra essa oportunidade com muito mais coragem para que de fato a tua vida ela possa avançar, para que de fato você possa seguir novos ciclos, novos planos, muito mais encorajado, muito mais encorajada. Te apega em pessoas que você está precisando se apegar se for preciso. Se de repente você está sentindo falta aqui do carinho da família, do carinho de amigos, se você está sentindo vontade de se reencontrar com algumas pessoas, sabe, para sair, para conversar, colocar o papo em dia, colocar, sabe assim, a conversa em dia, até mesmo para que você se sinta acolhido, para que você veja, para que você entenda que você não está sozinha, faça. Se você está sentindo saudade de pessoas que você precisou se afastar por conta de um outro relacionamento que você estava vivendo, recupere esse contato agora, sabe? Todos nós temos o direito de evoluir. E por mais que talvez você tenha se afastado de alguém porque você tenha errado nesse afastamento, porque como até como eu falei, né? Se talvez tenha se afastado de pessoas por conta de um relacionamento e você sente que você errou, não se envergonhe em procurar essa pessoa agora para conversar. Manda real, ó, me afastei porque por conta daquele relacionamento, mas agora tô querendo reatar o nosso contato, reatar a nossa amizade, sabe? Isso que vai te fazer com que você se sinta vivo, com que você se sinta bem também.
Seja muito confiante nas tuas decisões, confie nas tuas decisões, a Padilha tá falando. São escolhas aqui, ó, muito mais do que escolhas, né? São decisões muito importantes que você tá chegando aqui, que você tá encontrando aqui nesse momento. E eu fico muito mais feliz de saber que por mais que, claro, você se preocupa com o seu material, você quer crescer na vida, você quer sim receber tudo aquilo que é de bom, você quer atrair para a tua vida tudo aquilo que é de bom, de material, né, falando de financeiro. O que eu mais fico feliz é que você, nesse momento, está se preocupando muito mais com a tua saúde mental, muito mais com encerrar ciclos que não te fazem bem. Muito mais conseguir encerrar ciclo com pessoas que te machucaram, sabe? Deixar para trás e realmente seguir em frente. Essa energia aqui Essa energia aqui que eu tô vendo aqui na mesa, da rainha de ouros com a rainha de paus, é uma energia muito bonita. Só tomar aqui um copinho de água, turma, rapidinho. Pronto, eu vou deixar aqui na mesa. Essa energia aqui da rainha de ouros com a rainha de paus, elas vêm me mostrando que você realmente entra num momento muito mais seguro. Muito mais seguro. Como se de fato amar outra pessoa é muito importante, sim. Gostar de outra pessoa é muito importante, sim. Estar com a família é muito importante, sim. Mas agora os olhos voltam para você mesmo. E até posso falar assim, ó. Depois de muito tempo você está conseguindo se enxergar novamente. Padilha, eu te peço 5 cartas agora de confirmação do baralho cigano. Ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Turma, se a leitura ficar um pouquinho longa, tá? Eu sinceramente peço para vocês um pouquinho de paciência. Mas já são aqui na Alemanha meia-noite e 41. Eu cheguei do trabalho, tinha algumas coisinhas para resolver. Mas ainda assim eu vim gravar, hoje é domingo. A Espanha acabou de vencer aqui a Copa. E meia-noite e 41 já, mas eu vim aqui gravar porque senão para segunda-feira, no caso hoje que vocês estão assistindo, não ia ter leitura. Tá? Então valorizem o meu esforço. Fiquem comigo na leitura longa também, quando sair longa. Eu tento sempre fazer o mais breve possível. Porque eu sei que às vezes tem pessoas que cansam de leitura muito longa, mas quando a Padilha quer falar, eu deixo ela fluir aqui, ó. Tanto que até esqueci do comentário lá no início do vídeo, né? E turma, muito importante, comentem pra mim o número do hype. Ah, eu lembrei, até teve uma seguidora, Pietra, que ela botou pra mim num comentário ali que eu vi, ela não tava tendo acesso aos hypes. Então quero pedir pra vocês, gente, por favor, deixem o número dos comentários do hype de vocês, porque eu preciso saber se esse banimento que meu último vídeo teve se afetou meu canal de alguma forma. Para ela não estava aparecendo o número dos hypes, então eu queria que vocês comentassem aí para mim, para que eu saiba se tá aparecendo ou não, se tem alguma coisa ainda que eu preciso reivindicar aqui no meu canal, tá bom? Vai ser algo muito importante. O engajamento de vocês é muito importante, turma. Para que esse canal ele cresça, que eu possa trabalhar com ele, que eu possa voltar a morar no Brasil. Eu estava muito feliz que talvez eu ia conseguir final do ano pro Brasil. E se o canal continuar crescendo, se as coisas fluírem, quem sabe eu vá conseguir. Mas agora com esse banimento aí, eu não sei como é que ficam as coisas, sabe? Pode ser que caia um pouco o meu número, que o YouTube recomende para menos pessoas, tá? Então eu conto muito com vocês. Ó, chegamos já com a carta do caminho. É realmente aqui um novo caminho para você, é um novo ciclo, novas escolhas. E como eu falei, olhando aqui para esse caminho, tá vendo aqui que existem opções. Aqui, ó, pode vir para cá, pode vir para cá e pode vir reto, né? E pelo que eu vejo, esse caminho aqui, ó, é como se ele já tivesse sido escolhido, ele tá muito mais chamando a atenção aqui nessa leitura. É como se aqui, ó, não tivesse saída, tá vendo? É como que aqui, ó, se estivesse bloqueado e agora você encontrou um caminho limpo, um caminho aberto para você aqui nessa leitura. De fato, são decisões que elas são muito mais importantes, que você consegue tomar, perdão, que você consegue tomar nesse momento decisões que são muito mais importantes para você, decisões que são muito mais assertivas, eu até poderia falar assim. E uma das primeiras vezes, se não a primeira vez na sua vida que de fato você está conseguindo voltar os olhos para você mesmo e pensar em você. A carta da nuvem. A carta da nuvem, ela vem, até como eu falei aqui, ó, existem bloqueios, e até faz sentido já com o que eu tinha visto aqui atrás, que eu olhei aqui para essa carta e vi esse caminho aqui bloqueado. A carta da nuvem, ela é mais ou menos assim, ó, você agora está tentando dissipar aqui da tua vida, tirar tudo que não permite que você enxergue de fato aquilo que você merece, que não tudo aquilo que possa te atrapalhar de alguma forma que você está querendo tirar, você está querendo expulsar da tua vida, você está querendo deixar para trás. E me chama muito a atenção essa parte mais limpa do céu aqui, ó, você consegue ver, ó?
como se as nuvens pesadas elas de fato estão passando, como se de fato as cargas emocionais pesadas elas estão passando. E até essa carta da nuvem me remeteu muito aqui à carta do Ás de Copas, que são aqui as tuas emoções saindo aqui também de dentro dessa nuvem aqui, ó, as tuas emoções se limpando de alguma forma, tá? Como se fosse que essa copa que de fato tá transbordando aqui as águas, ó, se limpando. Até posso falar assim, ó, remetendo aqui essas duas cartas juntos, como se fosse uma chuva de limpeza que está acontecendo aí na tua vida, onde está de fato limpando, está de fato afastando pessoas que não te fazem bem, onde está fazendo com que de fato você possa se enxergar com muito mais carinho, tá? Tá passando, ó. É um ciclo que tá passando. Até posso falar assim, ó, como se fosse uma estação do ano, para ir atrás aqui na minha cabeça. Como se fosse de fato que uma transição de estação, de inverno para diretamente para o verão, sabe? Não vou nem falar aqui que a gente passa por primavera, não. Que eu vejo aqui é de inverno diretamente para o verão. Você sai aqui dessas nuvens pesadas, dessas nuvens que não faziam com que você enxergasse futuro, com que você não enxergasse outras perspectivas. Talvez até mesmo aí por conta de relacionamento, por conta de decisão de uma outra pessoa. E agora você começa a enxergar por um ângulo que é um ângulo que favorece muito mais a você. A carta da âncora vem trazendo estabilidade para tua vida. Lá atrás, eu ainda falei com a carta da rainha, né? Com a rainha de ouros. É um momento de muito mais estabilidade que essa rainha de ouros ela vem mostrando aqui, ó. Momento de muito mais segurança e de fato você está se sentindo. Você está conseguindo sentir essa segurança, você está conseguindo sentir essa tranquilidade. Ainda pode ser que existam medos, ainda pode ser que existam receios acontecendo aí, e é normal, é natural. Nós somos seres humanos, estamos vivendo pela primeira vez que a gente lembra, né? Pode ser que existam vidas passadas, vidas futuras, mas essa vida aqui que a gente lembra é a primeira vez que a gente está vivendo. Então ainda pode ser que existam aí algumas inseguranças, mas eu vejo que você tá deixando para trás, tá? A segurança em si, ela tá falando muito mais alto aqui nessa leitura, a estabilidade tá falando muito mais alto aqui nessa leitura. E eu espero que você tome posse dessa bênção, eu espero que você ative essa energia aqui na tua vida e que você esteja assistindo essa leitura com muita fé, tá? Com muita fé para que você se cure aí do que você precisa se curar, que você se cure de alguém que possa ter te ferido, te machucado e que se sinta feliz. Aqui a carta do... Falei de segurança, falei tanto de segurança, apareceu aqui a carta do cão. Carta do cão, muitas pessoas falam somente de fidelidade, de carinho, mas eu também falo muito de segurança e proteção. Até ele me parece aquele cão que dorme do lado de fora da casa, sabe? Eu, particularmente, não gosto disso. Meus cachorrinhos dormem dentro. Mas é literalmente aquele cachorro que dorme cão de guarda, né? Que se fala, né? É literalmente aqui o cão de guarda, o cachorro que dorme na rua para fazer a proteção. Então você entrando aqui numa fase de muito mais segurança. E isso começa a refletir. O começo de 2026 talvez não tenha sido exatamente como você tenha programado, mas ainda assim já vejo a tua energia já começando sim a mudar, a tua mente já começando a mudar, e agora você conseguindo se sentir muito mais segura, muito mais seguro, principalmente com relação a outras pessoas, sabe? Muito mais dono de si. Essa é a energia que eu sinto aqui nessa mesa. A carta da raposa. Olha, com tanta carta positiva que tem aqui nessa mesa, eu olho para a carta da raposa e tudo que eu vejo aqui também de alguma forma é positivo, tá? É um momento de você olhar para você com muito mais estratégias, daqui para frente você planejar muito melhor o que você quer, faz atenção também com pessoas que entram na tua vida, pessoas que passam pela tua vida, você tem experiência necessária, e como eu sempre falo, a raposa tem um lado positivo, né? Se ela não fizer silêncio, se ela não for passo por passo, um passo de cada vez, se ela não agir com cautela, se ela não agir com cuidado, ela espanta a presa dela. Ao invés dessa caça que ela ser bem sucedida, ela vai acabar espantando e passando fome. Então a carta da raposa ela fala muito sobre estratégia, ela fala muito sobre cuidado. Ela é uma carta que ela fala também sobre você de fato não agir mais por impulso, tá bom? Faz as coisas com calma. Observa o que você já tem, observa o que você já está conquistando, observa principalmente aquelas tuas energias, as tuas emoções, cuida do teu corpo, cuida da tua saúde mental, cuida da tua estética, da tua aparência, se valoriza, se ama e age com muito mais cautela daqui para frente. Você tem experiência para isso, você tem condição disso, você está muito mais seguro, muito mais maduro, muito mais madura, como eu falei, até mesmo uma energia aqui nessa leitura de pessoas já com mais de 30 anos, né? Se você tem menos de 30, parabéns, até te peço que deixe aqui nos comentários para que eu saiba, porque realmente você já é muito maduro pela sua idade, tá? Porque o que eu vejo aqui, o que eu percebo aqui dessa leitura,
são pessoas mais velhas, incluindo algumas aqui que tenham até mesmo mais idade, tá? Se você chegou aqui até essa parte da leitura, você quiser comentar quantos anos você tem, eu sei que é algo indelicado, né, de falar, principalmente as mulheres não gostam de falar, mas assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sou muito orgulhoso da minha própria idade, tá? Estou com 35, mês que vem agora faço 36, adoro falar sobre isso porque cada ano é um ciclo novo, tá? E esse tem um novo ciclo, que ele é um ciclo que ele fala aqui, ó, segurança, estabilidade, prosperidade, escolhas. Eu até posso associar a carta da raposa com a carta do caminho aqui, ó. Escolhas muito mais acertadas, tá bom? Tome decisões certas, não age por impulso, não queira que, ó, caçar correndo. Quem tem pressa come cru, como se fala no Brasil. Quem tem pressa come cru, quem tem pressa espanta a própria caça, tá bom? Pensa sempre nisso e lembra disso que eu falei. Turma, eu acho que eu falei tudo que eu precisava, tá? Essa leitura ficou longa, ficou bem completa, eu acho que com bastante informação. Tentei me concentrar o máximo que eu pude para trazer uma leitura muito verdadeira para vocês, muito transparente. Peço perdão para vocês se algo saiu um pouquinho fora do que vocês estão acostumados. Eu tô um pouquinho triste, não vou mentir, por conta do meu último vídeo, que tinha sido uma leitura linda, turma. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. E assim, ó, o meu vídeo ele já tava com 2.500 visualizações em pouquíssimas horas. Pouquíssimas horas. Ele era um vídeo que ele tinha tudo para dar certo aqui no meu canal, tá? Ele tinha tudo para dar certo aqui no meu canal, ele tinha tudo para crescer muito. Meus vídeos estavam já dando a média, até mesmo alguns ali chegaram a bater... um chegou a bater 15 mil visualizações. E a maioria agora tá batendo 5, até mesmo 7 mil visualizações. Então, assim, esse vídeo com certeza seria um vídeo que ia crescer muito, mas infelizmente aconteceu isso. Eu fiquei um pouquinho triste, fiquei um pouquinho chateado, tá bom? Mas eu tenho certeza que com a energia dos comentários de vocês, energias positivas que vocês vão me enviar, eu tenho certeza que eu vou ficar bem. Hoje é domingo, eu tô gravando pra segunda, eu não consegui gravar. Eu ia gravar sexta, na verdade, o vídeo de segunda, não consegui por conta do acontecido. Não consegui gravar ontem, sábado. Eu tava bem desanimado, bem desmotivado. Mas hoje, domingo, eu sou obrigado, porque senão não sai vídeo pra você. Bom, se você chegou até aqui porque você gosta de mim, você gosta da minha leitura, você gosta do meu canal, então eu quero te convidar, se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho de membros, tem 2 valores bem acessíveis. Ou então vocês podem também, através aqui da descrição do meu vídeo, tem o Live Pix, que vocês podem fazer doação pro meu canal, ou então através do Pix aqui na tela, herdeirodamagia@gmail.com. Turma, eu tô pedindo contribuição pro meu canal, porque como vocês sabem, eu quero voltar a morar no Brasil. Por enquanto eu moro na Alemanha. Porém, para isso eu preciso construir minha sala de atendimento. Minha casa lá é muito pequena para que eu possa trabalhar com os vídeos, para que eu possa trabalhar aqui com o meu canal. Então, conto muito com a ajuda de vocês para que isso aqui possa acontecer, tá bom? Se você sente no coração, se você quer ajudar a minha criação de conteúdo, o meu trabalho, vocês podem fazer doação pro meu canal, tanto o Pix, Live Pix, como eu falei, ou então se tornando membro aqui. Dessa forma eu vou conseguir juntar dinheiro para pagar mão de obra, comprar os materiais e voltar para o Brasil o quanto antes, tá bom? Como forma de agradecimento, turma, eu coloco os nomes de todos que estão contribuindo aqui nesse caderno, chama Caderno de Maria Padilha aqui no meu canal. E aqui eu peço que Maria Padilha abençoe todas as pessoas que estão me abençoando, que ela transforme a vida e a história de todas as pessoas que estão também de alguma forma ajudando a transformar a minha vida, ajudando a transformar a minha história, tá bom? Então não é obrigatório para quem sentir no coração. E vou deixar também a chave Pix no comentário fixado aqui embaixo para quem não tem entendido. Tá bom, turma? Quem quiser participar, então, todos os dias eu faço minhas rezas, minhas orações para que Padilha abençoe quem está me abençoando. Eu adorei essa leitura de hoje, achei uma leitura muito leve, achei uma leitura muito bonita também, de muita esperança. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que você tenha chegado até o final desse vídeo. Agora eu vou encerrar, vou lá, vou descansar, tomar um banho para dormir, tá bom? Deixo um beijo no coração de todos. Lembrando para vocês, vídeo no meu canal, segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 17 horas. E se vocês quiserem o canal extra, para que eu tenha como canal de reserva, de repente eu posso postar uma leitura por semana por lá, tá bom? Deixa aqui embaixo também que eu vou saber se vocês querem, se vocês gostariam, tá bom, turma? Beijo no coração de todos e a gente se vê então na nossa próxima leitura. Tchau, tchau!